Vamos pensar, irmãos, de forma bem objetiva sobre a família de Deus. A Comissão Nacional de Criança e Adolescente elucida que a situação no Brasil para a criança ser adotada, nós temos cerca de 5.500 crianças prontas para serem adotadas. E nós temos 30.000 famílias na fila para adotar uma criança. Então, se você tem 5.500 crianças, você tem 30.000 querendo adotar, está dando 6 por 1. E a grande pergunta é por que isso não acontece? E aí o juiz diz, olha, é por causa do perfil. As famílias que querem adotar, elas estabelecem algumas regras. Por exemplo, o perfil até certa idade, por exemplo, querem saber os pais se é ou não usuário de certas drogas, se tem tendência ou não a certas enfermidades. Eles querem saber, eles querem que a criança nasça no seu coração, mas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu ideal de criança. Na verdade, uma grande parte que quer adotar não é para resolver o problema da criança que está em condição vulnerável. Ele quer resolver o problema dele, da família. Por isso que há esse descompasso. No geral, nós temos cerca de 44.000 crianças e adolescentes em casas ou seja, creches ou casas para adolescentes. Então nós temos uma população, de uma certa forma, negligenciada ou deixada lá por alguma família ou por algumas circunstâncias, que é muito grande, 44.000 crianças. Mas se você tem 5.500 para ser adotado, tem 30.000 para adotar, você diz, poxa, é muito fácil isso. Por que isso não acontece? Como eu já falei, por causa desse perfil. A carta de Paulo, escrevendo aos Efésios, ela fala dessa família, de uma forma extraordinária, fantástica. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala de doutrina. Ele fala que você é escolhido em Cristo, é amado em Cristo, é redimido em Cristo, justificado em Cristo e marcado em Cristo pelo Espírito Santo, capítulo 1, verso 13. E diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando do capítulo 4 ao capítulo 6, é a parte prática da carta, mostrando como os cristãos ou como os filhos de Deus se comportam, tendo Deus como Pai, Espírito Santo como guia, como consolador, e Jesus Cristo como esse que redimiu, justificou, adotou, e o Espírito Santo aplicou este ato de adoção. Por isso que vem esse contraste do verso 12 com o verso 19. O verso 12 diz que naquele tempo, antes de Cristo, estavam sem Cristo, sem promessa, separados da comunidade, sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, ele disse, não sois mais peregrinos, não sois mais estrangeiros, mas sois da família de Deus. Irmãos, isto é extraordinário. Não é agrobo, mas é fantástico. Você saber que quando Deus quis te escolher, Deus quis te adotar, Ele não montou um perfil. A única condição para ser adotado por Deus é a condição de se reconhecer como pecador, reconhecer que não há nenhuma possibilidade de você entrar no céu, senão por meio deste ato de adoção em Cristo. A religião, ou a tua crença, tua igreja, tua liturgia, tua formalidade, teu conteúdo histórico religioso não te leva para o céu, porque a Bíblia diz que, olha, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sempre que eu vou para o Maranhão, eu passo uma cidadezinha depois de Brasília, chamada Aparecida de Goiânia, e outras cidades em volta. E como que o misticismo ali em Goiás é grande, e eles têm todos os meios, alguns portais, algumas figuras, algumas coisas. E ontem, não sei se algum viu, estava passando uma reportagem, e uma senhora dizendo, olha, eu sou a guardiã desse templo, que é a porta para o além. A porta para o além é a sua morte. Bateu as portas, foi. Agora o problema é depois de ir para aonde você quer chegar.
Se quer ir só para o além, é só morrer. Agora, se quer ir para o céu, é se reconhecer pecador, e que Jesus Cristo é o único meio de você entrar no céu. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a escrever isso de uma forma extraordinária. E é interessante que os cristãos, nenhum cristão pode dizer ou escolher quem é o seu irmão. Alguns cristãos, alguns membros de igreja, eles gostariam que algumas pessoas não fossem para o céu com eles. Irmãos, isso não é nenhum absurdo, talvez você já tenha pensado assim. Você quer que vá para o céu crentes da mesma forma que você, irmãos que têm a sua mesma característica, que têm o seu mesmo ideal, que têm a sua mesma, vamos supor, credencial espiritual. E o profeta Jonas pensava assim. Deus manda que Jonas fosse pregar em Nínive, e Jonas não quer ir. Você conhece a história. Ele passa por um período extremamente conturbado, mas ele vai chegar em Nínive. E no capítulo 3, verso 10, diz que Jonas prega, os ninivitas se arrependem, e no capítulo 4 começa dizendo que o Jonas vai dizer: Senhor, eu sabia que era um Deus clemente, que ia perdoar esse povo. Ou seja, ele não queria que Ninivita entrasse no céu de forma alguma. E Deus diz: Jonas, aqui tem mais de 100.000 pessoas que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a direita. E Deus vai questionando com Jonas, dizendo: Jonas, mas é razoável a tua ira? Ele disse: é até a morte. Jonas é daquele que ele está pensando: olha, se esse vai para o céu, então eu quero ir para o inferno. Mas no céu eles não entram comigo. Há membros de igreja, há cristãos que também pensam da mesma forma. Aquele indivíduo vem, aquele neófito vem, então eu não queria ele como membro da minha igreja, como membro da minha comunidade, ele não vai para o céu comigo, melhor ele ficar fora. É uma boa ideia. Se você ler Lucas 9, verso 54, você encontra mais 2 apóstolos que pensam desta forma. Tiago e João. Era extraordinário, mas eles estavam com Jesus. Era preciso passar entre os samaritanos, e os samaritanos expulsam Jesus. E Tiago e João então fala para o Senhor Jesus o seguinte: Senhor, quer que a gente mande desse fogo do céu para queimar os samaritanos? A gente faz churrasco deles agora, apesar de não ser domingo, mas a gente queima todo mundo. Jesus disse: você não sabe o que está pedindo. Mas por Tiago e por João, era só descer fogo do céu, queima esses indivíduos todos, não vai sobrar nada. Jesus Cristo ensina: não é assim. Eu não vim destruir almas, eu vim salvá-los. Agora volta os seus olhos para Efésios 2, para mostrar de onde você veio. Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, demônio, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus, ou Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Daí ele começa o texto que nós lemos. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, ou samaritanos, ou não da linhagem dos judeus, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, que eram os judeus, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele diz que Deus em Cristo derrubou a parede da separação, ele diz a inimizade entre judeus e gentios, judeus ou samaritanos. Se os judeus pensavam que só eles eram a nação santa, bendita, que iam para o céu, Cristo disse não, agora há um novo Israel de Deus em Cristo, e Ele derruba a separação, a inimizade, e faz dos dois um só povo. Hoje nós somos um só povo, divididos em diversas comunidades pelo mundo inteiro, mas nenhuma comunidade cristã pode se achar melhor, mais excelente, mais extraordinária do que outra, porque as marcas de Cristo devem estar na comunidade, que é a proclamação da palavra de Deus, salvação exclusivamente pela graça, que todo ser humano é pecador, que o Deus subsiste em 3 pessoas, que a igreja é apenas um meio para sermos edificados, crescermos na graça e no conhecimento, nos ajudarmos mutuamente. A igreja precisa ser vista como uma comunidade, mas também como uma oficina que restaura vidas, que ajuda pessoas no crescimento. Não podemos pensar que nem Jonas em relação aos ninivitas, nem pensar que nem Tiago e João vamos queimar esses samaritanos, mas estender a destra de comunhão, porque afinal de contas, se você não notou, vai notar agora, o que Deus está construindo com você. Ele diz que você é uma pedra nas mãos dele, e ele faz tudo isso, ele adota sem perguntar perfil, ele adota sem resolver as questões dele, mas nossa. A cruz não era de Cristo, a cruz era nossa. A sepultura não era de Cristo, era nossa. O sofrimento não era de Cristo, era nosso. Mas ele assume a nossa dívida. E olha o que diz no verso 21 e 22: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Deus está dizendo é que a nossa soma como filhos de Deus, mesmo assim ele diz, olha, como se tivesse uma construção e somos parte dessa construção para a habitação de Deus. E os neófitos, os que chegam, os que vêm para a sua comunidade, devem ser recebidos com a ação de graças e com dessa de comunhão, para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. É ninivita? Então vamos orar com eles e orar por eles. Não é samaritanos. Vamos orar com eles e orar por eles, e entregar a destra de comunhão para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Porque é Jesus Cristo quem chama, Jesus Cristo quem edifica, Jesus Cristo quem sustenta, Jesus Cristo quem conduz para uma comunidade para crescer em graça e conhecimento do Senhor. Em João 1,14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O não cristão precisa ver Cristo através da comunidade que você habita, ou que você frequenta. Cristo habita na comunidade, Cristo habita no indivíduo, e o não cristão precisa ver Cristo através da comunidade que você faz. Você é a comunidade. Se você olhar de novo o verso 12, você descobre como que a comunidade vive. A nossa irmã Nilda teve uma briga quarta-feira aí com o ladrão, mas não levaram a bolsa dela.
ela reagiu, não façam isso. Mas quem são esses indivíduos, Nilda? O verso 12 diz, de Efésios 2, como é que eles estão? Olha, naquele tempo, ele diz, olha, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós temos um outro lado, lado de fora de uma comunidade, que vive desta forma, sem esperança, sem comunidade, sem aliança, e mais absurdo, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. E aí mesmo nós cristãos podemos ser vítimas desse outro lado, dos sem Deus no mundo. E esses sem Deus no mundo precisam ver Deus, e Deus é visto através de você, ou Deus é visto através da comunidade, no amor, misericórdia, bondade, comportamento e ação na nossa sociedade. Caso contrário, ficamos perguntando onde está Deus. O poeta já perguntou isso, e Cristo já lançou esse grito na cruz também: Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então, você é habitado por Deus. Você vai lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, tem uma expressão interessante lá, porque diz que Jesus Cristo veio buscar ou transportar pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele veio buscar e salvar, ou transportar pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos da família de Deus, porque fomos buscados por Deus, redimidos em Cristo, marcados pelo Espírito Santo. Por isso, formamos a família de Deus. E assim, irmãos, temos conforto espiritual, temos consolo, não obstante as lutas, dificuldades, provações e adversidades. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus não te escolheu porque você tinha este ou aquele perfil para mostrar na família dele. Deus te escolheu porque quis e você não tinha para onde ir. Você estava sem promessa, sem aliança, sem comunidade e sem Deus. E aí você vai lá em João 3,16 e descobre que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos sustente e continue nos conduzindo como família dele, e para ele seja todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.